E aí, pessoal, na nossa última aula nós estudamos um pouco sobre os hidrocarbonetos. Nós vimos as principais estruturas de hidrocarbonetos não ramificados, tá certo? De cadeias alifáticas, que nós chamamos. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre os hidrocarbonetos cíclicos, beleza? Você tá a fim de aprender tudo isso? Então fica aqui comigo, beleza? Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você deixar aquele like, se inscrever aqui no meu canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo aquilo que eu posto aqui no YouTube. Beleza? Então vem comigo. Eu sou o professor Eduardo Souza e vou te ajudar a aprender química de uma vez por todas. Então, gente, como eu já falei, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre os hidrocarbonetos cíclicos. Nós vamos estudar os cicloalcanos, cicloalcenos, cicloalcadienos e também um pouco sobre os compostos aromáticos, beleza? Então vamos começar a nossa aula aqui, ó. Os cicloalcanos. O que são os cicloalcanos? Os cicloalcanos são compostos saturados de cadeia fechada, tá bom? São alcanos de cadeia fechada, compostos que não têm ligações duplas e nem triplas, tá certo? E a fórmula geral dos cicloalcanos é CnH2n. Os cicloalcanos, eles são isômeros dos alcenos, tá bom? Dos alcenos que não são de cadeia fechada, dos alcenos de cadeia aberta. E a nomenclatura dos cicloalcanos é bem semelhante à nomenclatura dos alcanos. A única diferença é que a gente adiciona um ciclo antes do nome, antes do prefixo, infixo e sufixo. Quer ver? Vem comigo, ó. Esse composto aqui, ele tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Olha só, cada ângulo da figura geométrica é um átomo de carbono. Então, esse aqui tem 1, 2, 3, 4. Pelas regras de nomenclatura que nós aprendemos na aula anterior, o nome desse composto seria o butano, né? Butano, but de 4 carbonos, o an de só ter ligações simples e o O de ser um hidrocarboneto. Porém, ele é cíclico, então ele não é o butano, ele é o ciclobutano, tá? Não vou escrever aqui porque não vai caber, tá certo? Esse outro composto, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Pelas regras da nomenclatura comum que a gente aprendeu na última aula, ele seria o pentano, mas ele não é comum, ele é cíclico. Então ele é o ciclopentano, tá? Esse outro composto, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Pelas regras que nós aprendemos anteriormente, ele seria o hexano. Porém, ele é um hidrocarboneto cíclico, então ele é o ciclohexano, ok? Então vamos passar agora para os cicloalcenos. Os cicloalcenos são alcenos de cadeia fechada. E a fórmula geral deles é CnH2n menos 2, tá? CnH2n menos 2. Esses compostos, eles são isômeros dos alcinos. Então, se você vir a fórmula molecular de um cicloalceno ou de um alcino, você pode acabar se confundindo, não dá para saber quem é quem. Mas vamos ver agora os compostos e a nomenclatura deles. Assim como nos cicloalcanos, a nomenclatura dos cicloalcenos é bem tranquila, é semelhante. É igual que a gente fazia lá dos alcenos comuns, de cadeia não ramificada e alifática. Porém, você adiciona o nome ciclo, bem no começo, tá? Esse aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Ele seria o penteno, porém ele é cíclico, então ele é o ciclopenteno. Esse outro aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E ele tem uma ligação dupla. Ele seria o hexeno, mas ele não é de cadeia alifática, ele é de cadeia cíclica. Então ele é o ciclohexeno. Ele é o ciclohexeno. Tá certo, gente? E agora nós vamos passar para a nomenclatura dos cicloalcadienos. O que é um cicloalcadieno? É um alceno cíclico que tem duas ligações duplas, tá certo? E é algo também semelhante à nomenclatura que nós fizemos lá dos dienos. Como é o prefixo, é quantidade de carbonos, o infixo vai ser di-en e o sufixo vai ser O, de hidrocarboneto, tá bom? Esse aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então ele é o hex.
tá? Ele é o X. Agora um detalhe importante, na nomenclatura dos cicloalcadianos nós temos que indicar a numeração do carbono onde está a ligação dupla. E nós temos que fazer isso de forma que o carbono que tem a ligação dupla tenha a menor numeração possível, tá bom? Então eu vou começar numerando daqui para cá ou daqui para cá. O que vocês acham? Se eu começar a numerar daqui para cá, ele vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. A numeração dele vai ser 1, 3, né? Ele vai ser o hexa-1,3-dieno. Mas se eu começar a numerar daqui para cá, vai ficar 1, 2, 3, 4. Ele seria o 1,4. O ciclo 1,4 hexadieno. Desculpa. Então a forma como eu tenho que numerar ele é daqui para cá, certo? Então esse daqui é o ciclo hexa 1,3 dieno, tá bom? E esse outro composto aqui, ó, eu tenho que começar a numerar ele de forma que a numeração da ligação dupla seja a menor possível. Então eu vou começar daqui, ó. Vai ser o 1, 2, 3, 4, 5 e esse aqui é o 6. Ele vai ser 1, 2, 3, 4. Ele vai ser o ciclo hexa 1, 4 dieno. Certo, gente? A nomenclatura desses compostos, você tem que prestar muita atenção na numeração do carbono ali que está fazendo a ligação dupla. Certo, gente? A gente não tem que fazer isso nesse caso aqui, porque esses compostos eles só têm uma ligação dupla. Então a gente subentende que o carbono da ligação dupla é o carbono 1, tá bom? Então eu não preciso fazer esse processo de fazer essa numeração nos cicloalcenos. Vamos ver agora um pouco sobre os compostos aromáticos. Gente, os compostos aromáticos eles foram compostos que historicamente ficaram conhecidos por estarem presentes em alguns óleos, óleos de baleia, óleos minerais, tá bom? E eles eram muito conhecidos por ter um aroma bastante característico, por isso que ficaram sendo conhecidos como aromáticos. Quem descobriu os compostos aromáticos foi o grande físico Michael Faraday. E quem descreveu a sua estrutura foi o químico Kekulé, que é um dos pais da química orgânica, tá bom, gente? E os compostos aromáticos, eles são como se fosse um alceno, né? Um cicloalceno. E ele tem ligações duplas alternadas, tá bom? Essas ligações duplas alternadas, elas passam por um processo que nós chamamos de ressonância. O que é a ressonância? Essa ligação aqui, ela pula para cá, essa ligação aqui, ela pula para cá, e essa ligação aqui, ela pula para cá. E elas ficam sempre trocando de lugar. Por isso que os aromáticos eles são representados dessa forma aqui. Só como foi que os químicos descobriram que essas ligações ficam assim pulando de um lugar para o outro? Olha só, esse dado ele veio através do comprimento de ligação, tá? Nós conseguimos descobrir qual é o comprimento de uma ligação simples e nós também conseguimos descobrir o comprimento de uma ligação dupla. E aí quando foram olhar lá para os aromáticos, né, para o benzeno nesse caso, eles observaram que o comprimento de ligação, comprimento das ligações aqui, carbono-carbono, não era nem o comprimento de uma ligação simples e nem o comprimento de uma ligação dupla. Era algo que ficava ali entre as duas coisas, tá bom? E aí suspeitaram que essa ligação ela era um pouco mais curta, um pouco mais curta que a dupla e um pouco mais longa que a simples, por conta desse processo que chamaram de ressonância. Tá certo, gente? E esses compostos aromáticos, eles são muito, muito interessantes. Tão interessantes que eles geram todo um campo de estudo dentro da química orgânica. E aí nós vamos estudar um pouco mais sobre a nomenclatura dos compostos aromáticos ramificados na próxima aula. E também sobre a nomenclatura dos compostos alifáticos, né, dos hidrocarbonetos alifáticos ramificados na nossa próxima aula. Beleza? Então, continue me acompanhando aqui, tá certo? Se você quer aprender química todo dia comigo, é só clicar no link que está aqui na descrição e fazer parte da minha comunidade lá no Telegram, ok? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, manda para todo mundo que você conhecer, para ajudar bastante o professor a ajudar cada vez mais pessoas. Valeu!